Olá, queridos amigos, queridas amigas, que gostoso estarmos aqui novamente juntos pelo canal Horizonte Espírita, fazendo esse estudo, essas reflexões dessa obra tão importante do Espírito Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier, a obra Pensamento e Vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Querida Amália, obrigada por estar aqui comigo, me acompanhando nessa jornada. Seja muito É. bem-vinda. Olá, Patrícia. Olá, amigos queridos, nossos ouvintes. Hoje é um assunto interessante, mais um assunto interessante, e nós queremos a atenção de todos para que a gente aprenda um pouquinho mais. Não é, Pati? Com Então, certeza. Pati, você vai fazer a oração, então, hoje, tá? Sim, vamos lá. Então, vamos, né, acalmar nossos corações, elevar nosso pensamento ao alto, buscando essa conexão com os nossos amigos espirituais, com o nosso Mestre amado Jesus e com o nosso Pai, nosso Criador. Querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade que está sendo tão rica, Senhor, para nós, para todos aqueles que nos acompanham, de refletirmos um pouquinho sobre as tuas palavras, sobre os teus ensinamentos e sobre o nosso pensamento, Senhor, que nos conduz na vida de espírito imortal. Agradecemos, Senhor, a oportunidade, agradecemos os amigos que nos acompanham, aqueles que irão acompanhar em outro momento, e que nos abençoe, Senhor, neste propósito, a todos nós, que possamos verdadeiramente aprender um pouquinho mais a cada dia, a cada encontro, e nos transformarmos com este aprendizado. Agradecemos os espíritos amigos, mentores de todas as tarefas espirituais, as tarefas de divulgação da doutrina, que nos acompanham, nos intuem, nos fortalecem. Então, somos tão aparados, Senhor, e com isso nosso coração se alegra. Gratidão, Mestre Jesus, esteja conosco, e assim então iniciamos mais um estudo desta obra Pensamento e Vida. Que assim seja. Bem, hoje, como eu disse, é um assunto sério para todos nós. Nós vamos falar sobre a saúde. E saúde é coisa séria, nós sabemos disso. Mas o que é saúde? A Organização Mundial da Saúde a define como ausência de doenças e também um estado completo de bem-estar físico, mental e social. É um conceito que envolve qualidade de vida, equilíbrio, capacidade de realizar atividades diárias com disposição. Então, essa é a interpretação do que é a saúde. Hoje, o Emmanuel vai descrever realmente, como sempre ele faz, comparando a saúde com outras atividades diárias de nossa vida. Então, ele diz assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Olha, aqui o Emmanuel está assim comparando a saúde como a situação de uma casa, de uma moradia. Essa moradia pode estar num grande centro, numa grande metrópolis, pode estar também num meio bem estilizado, pode estar numa periferia, pode estar no sítio, numa fazenda, numa chácara, ou então num povoado bem pequenino. Paramos aí. Agora, ele fala também que é comparada a saúde com um instrumento. Esse instrumento pode ser um instrumento de trabalho, pode ser um instrumento musical, onde tanto a casa quanto esse instrumento vão retratar como é esse morador. Se é um morador cuidadoso,
se é o dono daquele instrumento cuidadoso ou se é um desleixado, um relaxado. Vamos falar desse jeito. Por quê? A casa em si, você vai visitar uma pessoa, você automaticamente você já olha aquela casa e percebe como é a pessoa que mora ali. Se é uma pessoa que gosta da higiene, gosta da limpeza, gosta dos cuidados, um instrumento de trabalho. Vamos dar um exemplo de um taxista. Ele tem aquele instrumento dele, do seu ganha-pão, né? Agora ele tem o seu carro. Aquele carro, se é um motorista cuidadoso, aquele carro necessita de manutenção, sempre para ver como é que estão as peças, se estão em condições de sair com um passageiro, se tem combustível. Porque, às vezes, você anda num táxi, nossa, que coisa bem cuidada que é esse táxi, limpinho. Isso já chama a atenção das pessoas. Mas já pensou você pegar um táxi e você fica no meio do caminho? Quebrar, isso pode acontecer, mas sem combustível. Aí você nunca mais vai pegar aquele táxi. Então, está denunciando aí tanto a casa quanto o instrumento, como um violão que você tem que afinar, um piano. Se não estiver bem afinado, que tipo de som vai sair desse instrumento? Então, você tem que estar ali cuidando e não sendo relaxado, porque não vai tirar proveito de nada. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. Olha que interessante. Mas eu vou falar o porquê disso. Nós somos seres divinos. Pode ser que você não ache que é, mas somos. Porque a nossa paternidade é divina. Vós sois deuses, Jesus já falava. E quando você vai contra as leis divinas, que você macula a tua alma, que você ofende aquela alma que é divina, você não pode ficar com a consciência tranquila, mas de jeito nenhum, a não ser que você tenha algum problema mental. Mas se você for uma pessoa mais ou menos que tem uma mente que funciona, você vai sim se ofender muito por dentro. Você mesmo está te machucando por dentro, porque você violou uma lei daquilo que é divino, e isso vai ficar na sua consciência, vai ficar te perturbando, e é a culpa. Ele continua dizendo, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. Quer dizer, não vai ser só aquela força desorientada que você originou dentro de si que vai te machucar. Por quê? Mas também as ondas de pesar e acusação da vítima. E quanto se lhe associam ao sentimento? A vítima é aquela que você machucou, que você ofendeu, se não foi um homicídio, né? Tem outros modos de ofensa também muito maus, né? Então, veja bem, não só é a sua consciência pesada, a sua culpa, que vai te acompanhar, mas, olha, gente, que coisa interessante, as ondas de pesar são aqueles pensamentos de mágoa, de aflições, de cobrança das suas vítimas. Pode ser a vítima que está encarnada, pode ser a vítima desencarnada. E junto com aquela vítima, tem os seus familiares, tem os seus amigos, Patrícia. Tem outras pessoas que se associam a isso, porque esse pensamento de dor, de pesar, vai fazer o seu trajeto. E vai encontrando pelo caminho outros pensamentos semelhantes, vão se justapondo a isso e volta para você, porque eles se originaram de você. A falta cometida foi sua, então volta para você. Olha só o que acontece. Instalando em você desarmonias de vastas proporções. A gente não tem dimensão do que isso pode nos atacar quando você é atingido por esse pensamento que já virou uma bola grande, né? E chega até você. Então, o que acontece? Vai instalando em você desarmonias de grandes proporções, podemos dizer,
no centro da alma. Olha só, a percutirem, a espancarem realmente o seu organismo espiritual e o seu organismo físico. Ele diz aqui sobre a nossa própria instrumentação. O que é instrumentação? O nosso corpo físico. Nós somos mente e corpo físico. Nós somos espíritos e corpo físico. Então, vai atingir a sua alma, mas vai atingir o seu físico também. Aí ele continua dizendo, semelhante descontrole, que é um descontrole, é uma desarmonia, apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais. O que seriam essas lesões funcionais, gente? Diversas, como ele diz aqui. São alterações fisiológicas no sistema do nosso corpo orgânico. Então, veja bem, a gente não tem noção do que um pensamento de dor, de tristeza, de maldade pode ocasionar em nossa alma e no corpo físico, não é, Patrícia? Sim. Realmente os reflexos, eles estão aí, né? E nos acometem, né, Sim. naquilo que nós precisamos resolver. E você comentando aqui, Amália, nesse parágrafo que fala dessas consequências, né? Faz a gente pensar, consequências dos nossos atos, das nossas faltas, elas não são só nossas, né? Elas nos atingem em primeiro momento, mas como a gente vive naquela união vibracional, né? Então, ela também atinge as outras pessoas, e conforme as pessoas sendo atingidas, nós vamos ter o quê? O reflexo também daquela falta nos outros, e isso vai trazer para nós as nossas consequências exacerbadas. Então, olha só, né, a responsabilidade é com a gente mesmo, mas também é com os outros, né? A gente precisa pensar nisso tudo. Aí, Emmanuel vai falando para nós, ele vai trazendo alguns sentimentos, né? Então, ele diz que a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, quer dizer, aquele descontrole, né, nosso, criam zonas mórbidas, né, criam zonas doentias, de natureza particular no cosmo orgânico. Então, a gente pensa o cosmo como toda aquela criação, né, mas nós somos, né, essa parte desse cosmo. Então, ele fala o cosmo orgânico, então, nesse nosso universo íntimo. Então, vai criar essas zonas doentias no nosso universo íntimo, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Então, vamos falar um pouquinho, né, aqui dentro do nosso estudo, da nossa pesquisa, o que seria essa distonia? Então, distonia é uma falha de comunicação entre os circuitos cerebrais que controlam os movimentos. Então, aí a gente passa a ter movimentos repetitivos, movimentos involuntários, né, que pode atingir um membro, ou um lado, né, ou o corpo todo. Então, é esse desequilíbrio. Então, há uma falha aí nessa comunicação, ela é um distúrbio neurológico. Então, são as falhas ali nas sinapses dos nossos neurônios, né, acontece ali uma falha e que a gente tem esses movimentos involuntários e repetitivos. Mas também aqui Emmanuel fala da célula, dessa distonia celular, que são falhas, né, nesse circuito das células, nesse trabalho das células. Então, ele diz que essa distonia, que são falhas nessa construção, nesse trabalho das células, anulam quase todos os nossos recursos de defesa, porque abrem o quê? Um caminho fértil à cultura de micróbios patogênicos, nos órgãos menos habilitados à resistência. Ou seja, o que ele está querendo dizer, assim, vamos dizer, né, para nós, a grosso modo, é que essas nossas emoções, esses nossos sentimentos inferiores, esses nossos desequilíbrios,
né, chegando à crueldade, que seria o externar, né, o que está dentro de nós. Então, e tudo isso vai fazer com que as nossas células trabalhem de forma errada, que elas não sigam o trabalho certinho que elas têm que fazer. Então, vai ali acontecer uma falha dentro desse trabalho celular. E isso vai fazer com que a nossa imunidade fique baixa, não é? Fique baixa, e a gente então comece a receber esses micróbios patogênicos que a gente recebe a todo momento, nós convivemos com eles. Mas quando a nossa imunidade não está bem fortalecida, a ponto de exterminar aquela presença, né, que não é, que é nociva, aliás, no nosso corpo, o que vai acontecer? Eles vão ficar ali e eles vão atingir ali o nosso corpo e a gente vai ficar doente. É assim que vem as doenças, né? Nossa imunidade está baixa e não consegue, nossos anticorpos não conseguem trabalhar ali na nossa defesa. Então, é interessante quando Emmanuel diz para nós que ele vai abrir, então, essa distonia celular, esse desequilíbrio do trabalho, né, das células, vai abrir um caminho fértil a esses micróbios nos órgãos menos habilitados à resistência. Olha só. Então, a gente já trabalhou, que já estudou, né, já refletiu um pouquinho em capítulos anteriores sobre o corpo, né, sobre esses reflexos que nós trazemos. Então, vamos pensar assim, nós, vamos supor, através das minhas condutas anteriores, nas minhas vidas pregressas, passadas, então, dependendo ali das minhas condutas, eu lesionei, né, no meu perispírito, eu lesionei o meu perispírito, vamos supor, para que eu traga o rim, que é um órgão, né, que eu traga este órgão mais debilitado, propenso, vamos dizer assim, a ter sua falha, ter ali qualquer doença que possa cometê-lo, né? Mas, lembra no capítulo anterior, capítulo corpo, quando Emmanuel traz para nós, ele fala das enfermidades congênitas, que são aquelas que a gente nasce, né, com as enfermidades, mas também ele fala que tem umas variantes desses reflexos em nós. Ou nós nascemos ali com uma doença congênita, né, nós já nascemos com ela, ou então ele diz que os reflexos do passado na existência do corpo vai fazer com que nós tenhamos ali dentro, né, do nosso íntimo, aquela sementinha que pode vir a florescer, no caso, pode vir a germinar ou não. Então, dependendo do nossa conduta, como ele diz, com a cólera, com esse desespero, essa intemperança, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que este órgão que foi lesionado, um órgão que tem uma possibilidade, né, de sofrer aí alguma coisa durante a nossa vida, ele realmente venha desenvolver algo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós estamos trabalhando nesse sentido de oferecer a este órgão que está menos habilitado à resistência, como diz Emmanuel, tudo que ele precisa para que realmente uma doença o atinja. Olha só como que tudo funciona tão maravilhosamente bem dentro do nosso organismo, e quem comanda é o próprio espírito. Quem comanda é a própria consciência espiritual, o trabalho de tudo isso. Então, é isso que Emmanuel está falando para nós, né? Em primeiro momento. Aí ele segue dizendo, explicando então esse parágrafo. Ele diz: é assim que muitas vezes, aí ele dá alguns exemplos: a tuberculose, o câncer, a lepra, que não chamamos mais assim já há um bom tempo, né? Agora conhecemos como hanseníase, a ulceração, aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida anterior. Então, a gente vê essas doenças, né, que elas aparecem aí para nós. Então, ele chama, eu achei tão interessante ele falar que são fenômenos secundários,
Porque para que isso aconteça, ou seja, para que o bacilo de Koch, que é o da tuberculose, para que ele se aloje no nosso pulmão e a gente dê guarida para ele e a tuberculose venha realmente se efetivar em nós, precisou o quê? Do meu trabalho da mente espiritual. Precisou daquele meu desequilíbrio espiritual, que é, obviamente, ele traz esse reflexo, né, das vidas passadas, ele traz o reflexo das lesões que nós causamos em nós mesmos, né? Então, o meu pulmão ali, ele tem essa facilidade, vamos dizer assim, mas conforme a minha atitude, aquilo que eu envio para a minha vida, para as pessoas que estão à minha volta, eu posso combater este bacilo, né, meus anticorpos, o meu corpo, ou não tenho essa condição, e ali vai se alojar. E isso é com todas as doenças, é isso que Emmanuel está falando para nós, por isso que ele chama de efeitos, fenômenos secundários, porque a causa não é o bacilo, vamos dizer assim, né? Ela vem e é aquilo que que o corpo vai ter que combater, mas a causa primária de tudo isso é o espírito, é a condição nossa de espírito, né, da nossa vibração, daquilo que a gente emite. Então, olha, para seguir, olha que interessante, Emmanuel diz assim, que todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Então, a gente vai entender um pouquinho só, né, rapidamente, que aqui não somos profissionais, né, Amália, da área, mas a gente traz a informação também que a gente busca para vocês. Então, nós sabemos que as nossas células, ela tem o trabalho de mitose e o trabalho de meiose. Então, quando Emmanuel fala para nós aqui, lá no capítulo anterior, ele fala das enfermidades congênitas, aquela que nós já adquirimos na gestação, né, enquanto estamos ali para o nosso retorno e nascemos com ela, o que é feito ali, que é também dos mesmos reflexos, as mesmas consequências, mas qual que é o trabalho que está sendo feito de forma equivocada ali? Qual que é o trabalho celular que está tendo a distonia que Emmanuel fala para nós? É o trabalho da meiose. Porque a meiose, ela divide uma célula binária em 4 outras células, e separa os cromossomos em cada célula, ela divide os cromossomos para cada célula, dessas 4 que se formaram. Mas isso só acontece o quê? Nas células germinativas, que são óvulos e espermatozoides. Por isso a meiose trabalha nessas doenças congênitas. Agora, Emmanuel fala para nós, está falando da nossa mente, dos nossos sintomas mentais depressivos. Então, nós vamos construir isso ao longo da nossa existência corporal. Nós já estamos aqui, já estamos encarnados, já estamos trabalhando aqui, já estamos vivendo e fazendo as nossas decisões. Então, nossos sintomas mentais depressivos, eles vão influenciar o quê? A célula em estado de mitose, é o outro funcionamento, a outra divisão celular. E essa mitose, ela vai, então, tem o que eles chamam, né, na ciência, na medicina, chama de uma célula-mãe, né, que vai se dividir em 2 células, chamadas 2 células filhas, mas com o mesmo número de cromossomos, cada uma delas. Então, os cromossomos não se dividem, tá? É só para a gente ter essa informação. Por isso que é a diferença que ele fala de uma doença congênita e daquilo que nós vamos germinando ao longo da nossa existência corporal. Então, nós influenciamos esses nossos reflexos, a nossa atitude, né, mental, vai influenciar os trabalhos das células em diferentes momentos, para que a gente venha a ter, então, esse é um reflexo negativo, obviamente, né, que é uma doença. Então, ele diz que essas células, né, esses nossos sintomas mentais depressivos influenciam essas células em estado de mitose e causa o quê? Essa desagregação, essa desorganização celular, também chamada de entropia. Então, desorganiza o funcionamento das nossas células, e aí as doenças vão surgindo, né, no nosso organismo. Por outro lado, diz Emmanuel, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento.
Então, nós temos muitos distúrbios alimentares também, que vêm desses sintomas mentais de depressão, de ansiedade, de desequilíbrio, que não necessariamente causam uma doença, né, num órgão, não necessariamente vão causar essa desorganização na célula, mas também vão nos causar outros tipos de doença, outros tipos de distúrbios, que são os distúrbios alimentares. E existem vários distúrbios alimentares, aqueles que a gente conhece mais como leigos, né, que somos, nós, né, Amália, aqui, então nós conhecemos a anorexia, que é simplesmente deixar de se alimentar, nós conhecemos a bulimia, que é aquela compulsão de um momento, então você come num jeito exagerado e depois força, né, para que aquilo saia tudo, né, então força ali o vômito, né. E tem também aquela compulsão alimentar, são aqueles que a gente mais conhece, mas existem outros distúrbios alimentares. Então, a gente observa que, de qualquer forma, o corpo vai responder a esses reflexos negativos que nós trazemos, mas também que nós intensificamos durante a nossa reencarnação, que poderia não vir a acontecer. E aí, esse é o ponto importante. Nós poderíamos trabalhar de uma forma diferente que não acontecesse, apesar de estar lá, com aquela lesão perispiritual, com aquilo já meio que programado, entre aspas, né, para que possa vir a acontecer, uma possibilidade. Mas, se a gente trabalhar de outra forma, pode ser que não venha, ou venha de uma forma mais branda, né, mais fácil de lidar, aí a gente já não tem como entrar, né, Amália, mas realmente é responsabilidade nossa, do nosso pensamento, da nossa vibração, desse teor, né, realmente isso, Emmanuel não deixa dúvidas para nós, né. Bem, Patrícia, eu vou voltar um pouquinho no começo, que você falou muito bem da distonia. Ô, palavrinha! Sim. Falou muito bem, é um distúrbio, né, psíquico, neurológico. Mas o que eu parei ali? Fala onde a gente invalida os recursos de defesa. Que recursos de defesa são esses? No meu ponto de vista, seria o quê? A medicina tradicional pode fazer o que for, às vezes não cura aquela doença. Pode ser tratamentos alternativos, homeopatia, né? Que a gente sabe que é muito bom. Terapias. Quanta gente faz terapia, não sai daquilo, né? Ou então tratamentos espirituais, e agora eu vou citar a nossa doutrina. Que recursos de defesa que a nossa doutrina oferece para um ser humano que pode ajudá-lo a combater as suas doenças? Nós temos, primeiramente, a reforma íntima, que ela nos aconselha, né? A mudança das nossas atitudes invigilantes, né? É claro, para que as nossas células recebam coisas boas, né? O amor a Deus, é claro, a fé, o amor a Jesus, né? Porque uma prece bem sentida, ela opera milagres, nós podemos dizer. E nós não usamos nem muito essa palavra milagres, mas ela opera grandes coisas no ser humano. E nós sabemos que existem os tratamentos de curas espirituais, todos sabem. O passe magnético é um recurso de defesa. E outro recurso que esse é o maior de todos, talvez, fora o amor a Deus e a Jesus, é o trabalho no bem, gente. O trabalho na caridade. Isso só pode trazer para você benefícios incontáveis, que a gente nem imagina. A gente nem imagina o que é você querer ter uma saúde boa, é você trabalhar no bem. São recursos de defesa que o ser humano não deve desprezar. E todas as religiões têm os seus recursos de defesa. Não é só o espiritismo, não, viu, gente? Eu não estou querendo dizer que é só o espiritismo. Estou falando que nós podemos oferecer a vocês. Bem, mas vamos continuar. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constitui o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos.
esses veículos, essas vidas infinitesimais, nada mais é do que essa vasta rede de micro-organismos que nós temos, além das nossas células, né, que compõem o ser humano. Tudo isso vai revelar a natureza daquilo que você come, que você ingere. Quer dizer, elas vão retribuir da maneira que, se for bom para nossas células, vão retribuir com a saúde, e se não for. Bem, continuando, nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patológicas. Quer dizer, nesse nosso dia a dia, né, que você come, depois come, você vai adquirir bactérias patológicas. Não são bactérias boas patológicas, viu? Elas são aquelas que invadem o nosso corpo e causam doenças, junto com a alimentação que nós estamos ingerindo. Eu vou citar 3 exemplinhos. A salmonela, que são aquelas infecções que é bem através da comida, né? A tuberculose, que a Patrícia já leu, já falou aqui, e a cólera. São bactérias negativas, né? Como é que eu vou dizer? Essas que causam mesmo doenças em todos nós, né? Aí ele continua dizendo que essas bactérias se instalando comodamente, ficam à vontade, hein? No mundo celular, como ela já disse, no nosso universo íntimo, o nosso universo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados, quer dizer, de vários caracteres, compelindo-nos a escolher, assim, de volta, os resultados da nossa imprevidência. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essas células patológicas, né, se instalam em nosso organismo e vão dar origem a doenças. Agora, são doenças infecciosas. Vamos dar um exemplinho. Pela nossa imprudência, realmente. Se você não pode comer um queijo, porque te dá uma azia, você tem uma gastrite, mas você tema e come. Você tem um colesterol alto e gosta daquele churrasco gorduroso. Você teima e come. Meu Deus! Nossas células e os micro-organismos, que são nossos hóspedes, não vão achar nada bom isso. Porque ao invés de fazer bem ao organismo, só vão provocar doenças. Elas não vão ter resistência suficiente para combater toda essa gordura, combater toda essa acidez do alimento, e aí a gente recebe de volta a lesão que nós mesmos provocamos. A bebida em excesso, o cigarro para o pulmão, câncer de garganta, câncer de pulmão, e fizemos um monte de coisa que a gente sabe que o cigarro pode causar. Mas o ser humano ainda teme achando que acontece com o outro e não com ele. Isso que acontece com o ser humano. Ele não acredita que acontece com ele, tudo isso, viu? E é uma imprevidência, quer dizer, é uma imprudência nossa. Mas não é somente no domínio de causas visíveis. Aquilo que você está vendo, eu acho que eu não vou comer aquela carne, não, está muito gordurosa. Eu acho que um copo de cerveja já está bom. Acho que um copo de vinho também já está bom, não vou mais adiante. Mas tem gente que toma esse origina em 10, que não consegue segurar aquela compulsão, às vezes, pela comida ou pela bebida. Fuma um cigarro, daqui a pouco fuma outro, daqui a pouco fumou 10 cigarros. É uma compulsão, gente. É um treinamento da nossa alma, ainda tão invigilante, tão rebelde, viu? E esses variegados, esses vários, já li isso daqui, né? Que não é somente aquilo que você vê que vai te fazer mal, mas também aquilo que se origina
se originam os processos patológicos multiformes. O que é isso, gente? Patológicos, processos patológicos multiformes. Patologia é o estudo das doenças. Então, a gente vai falar o quê? Que é o estudo das doenças com múltiplas causas. Alterações complexas, alterações doentias, que se manifestam no nosso corpo físico por meio de lesões ou de sintomas variados. Bom, eu bebi bastante. É claro que eu vou ficar com uma ressaca, se não vai ter um problema do estômago, vômitos e outras coisas mais. Veja o que nós fazemos conosco mesmo, viu? Mas, como ele diz, nossas emoções doentias, as mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Aí nós vamos estudar um pouquinho disso, viu? Nós sabemos que todas as emoções, né, que nós passamos, principalmente emoções tristes, doentias, né, profundas, vão gerar em nós estados debilitados, gente. Por exemplo, a emoção da raiva, a depressão, o estresse, a mágoa, a ansiedade, tristeza, culpa, dúvidas, tudo isso são emoções negativas. E qualquer emoção, veja bem, qualquer emoção ou sentimento que nós vivenciamos em excesso, ou quando são reprimidos também, deixam de ser protetores e passam a adoecer a mente e o corpo, alternando o funcionamento do nosso sistema imunológico e hormonal. Eu quero agora explicar para vocês um pouquinho sobre o que é emoção, o que é sentimento. Emoção não é a mesma coisa do que sentimento. Emoção tem diferença. Você recebe aquela emoção, mas ela dura pouco. Vamos supor, você sabe uma notícia que um familiar desencarnou. Você recebe aquela notícia, dá aquela emoção, da tristeza, da dor, né? E o sentimento, ele vai processar essa emoção, só que ele não é curto, não. O sentimento é duradouro, gente. Aí você vai ficar com aquela tristeza, vai remoer aquilo por muito tempo, vai vivenciar esse sentimento em excesso. E isso vai te causar doença. Ao contrário da emoção boa. A emoção boa, chega uma pessoa te dando uma notícia, você passou no vestibular. Ai, que delícia, né, para o jovem? Ai, você viu o seu nome, está lá. Que emoção maravilhosa, que é da alegria, da surpresa boa. Vai gerar aquele sentimento bom, né, dentro de você. Ou então, gente, aquele sentimento bom, por exemplo, você é mãe, né? Você é uma emoção para o pai e para a mãe, o nascimento de um bebê, né? Que delícia, aquele bebezinho. Se está tudo bem, se está com saúde, né? E aquela emoção, principalmente para o pai, de chegar ao mundo um filho seu. A mãe já carrega os 9 meses, né? Já está emocionada nesses 9 meses, né, Patrícia? E a mãe, o sentimento do pai é uma coisa impressionante, que é onde ele vê que é um fruto seu. Que sentimento maravilhoso do amor. Mas prestem atenção. Esse sentimento do amor, da alegria, da gratidão, são sentimentos protetores. Mas cuidado com o sentimento do amor, para que ele não vire paixão. Amor em excesso vira paixão. Sabiam disso? Controle, controle. Admiração. Às vezes você tem admiração por uma pessoa que te passa muita coisa boa, mas quando é em excesso, você já quer virar aquela pessoa, já quer ser aquela pessoa. Isso é o excesso. A alegria. Você tem que ser alegre, sim, é maravilhoso você ser alegre, você contagia todo mundo, mas a alegria em exagero não é bom. Você se torna chato. Olha, gente, tudo que tem que ter equilíbrio.
tem que ter uma dosagem, uma disciplina sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Emoção é de curta duração. O sentimento processa a emoção e demora mais. Aí nós desaconselhamos o quê? O sentimento de não perdoar, né? Da mágoa, é ruim, né? Da tristeza, da vingança. São sentimentos negativos que a gente não deve conservar dentro de nós, porque isso, como ele fala, vai prejudicar o funcionamento imunológico e hormonal. Hormonal, o sistema dos hormônios que influi nos nossos humores. E por isso nós vemos muito problema de tireoide, câncer de tireoide, onde se funcionam os hormônios, onde se fabricam os hormônios. Eu deixo com você, Patrícia, explicar. Muito bem, Amália. Tudo é questão de equilíbrio na nossa vida, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Em tudo na nossa vida. Bom, Emmanuel diz que os nossos reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. Então, né, nós falamos aqui da alimentação propriamente dita, né, alimentação da nossa comida, né, nós falamos alguma coisa, mas também Emmanuel fala desses reflexos que são negativos, inferiores, menos dignos, que nós alimentamos, né, nós seguramos em nós alimentamos, né, damos guarida a esses reflexos negativos, e eles voltam-se sobre nós mesmos, ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, né, a Amália trouxe para nós, né, o que Emmanuel nos fala no início do capítulo, atinge a nós e atinge os outros, né, e nós recebemos dos outros, porque nós estamos nessa comunhão toda, né, de experiência aqui. Então, tudo que a gente emite para a vida, tudo que a gente fala, faz, pensa, sente, né, nossas atitudes, tudo, vai voltar para nós. É a lei de ação e de reação. Toda ação nossa, não importa qual seja, vai gerar uma reação. E essa reação vai voltar para nós, vai nos atingir. Então, os nossos reflexos inferiores, né, e aí a gente pode até falar sobre esses sentimentos que a Amália nos diz, né, então, por exemplo, esse nosso sentimento de, vamos dizer, de raiva, né, de ira, que a gente vive dessa forma, então, a gente externa isso para a vida, dentro da nossa casa, com aqueles que convivem com a gente, no nosso trabalho, no trânsito, no dia a dia, então, nós somos assim, né, então, já descarrega, né, aquela ira em tudo, da forma de falar, na atitude, no olhar, enfim, aquilo nós estamos enviando para a vida. E nós vamos receber isso da vida, nós vamos receber isso das pessoas, né? A gente envia e a gente recebe. Então, são esses reflexos negativos que nós alimentamos, nós damos, né, aqui a acomodação para ele e a gente externa, e nós vamos receber também. Então, esses reflexos, diz Emmanuel, depois de convertidos em ondas mentais, é aquela, né, que a gente já comentou aqui em vários capítulos, que essa onda mental, ela tem um alcance, né, e depois ela retorna, como as coisas funcionam, né? Tumultua o serviço das células nervosas, que, instaladas na pele, nas vísceras, que são os nossos órgãos, na medula, no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Então, Emmanuel vai separar aqui nesse parágrafo, então ele está falando agora dos nossos reflexos menos dignos, gerando o quê? As nossas consequências físicas. Ele está falando, né, de primeiro momento, daquilo tudo que ele já falou, saúde, corpo, gerando essas consequências físicas. Mas aí ele vem dizendo que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, o que seria o córtex encefálico? É toda a parte
maior do nosso cérebro. Então, instalando ali, né, essa parte toda do nosso cérebro, essa parte externa, que é como a gente vê o cérebro, né, com os gruminhos, esse é o córtex encefálico. Então, é como a gente enxerga. Então, se instalando ali no nosso córtex encefálico, produzem alucinações, que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta. Então, a gente para um pouquinho aqui para comentar. O que primeiro é fobia? Fobia, ele é um transtorno de ansiedade. É um transtorno de ansiedade, é um medo irracional, é um medo que a gente não reflete naquilo que nós estamos sentindo, né? Eu, como exemplo, posso falar, eu tenho uma fobia, eu tenho claustrofobia, principalmente de elevador. Tenho muito medo de entrar em elevador. Se eu sei que eu vou ter que ir num lugar amanhã, por exemplo, que eu vou ter que usar o elevador, isso já está me consumindo de hoje, porque eu estou pensando que eu vou ter que entrar naquele elevador. E dependendo do estado daquele elevador, se é muito velho, antigo, se é muito pequenino, eu não entro de forma alguma. Então, isso atrapalha a minha vida. Atrapalha, porque eu não entro, ninguém vai me pôr lá dentro. Eu preciso olhar todas as circunstâncias, né, para poder entrar num elevador. Gente, é difícil. E É eu não penso difícil. assim no meu dia a dia, eu penso quando tem aquele gatilho, que eu sei que eu estou no lugar e que eu vou ter que entrar no elevador. Ou se eu não sei, mas eu chego lá, pronto, é o andar tal, é elevador, eu não vou conseguir subir aquele tanto de escada, porque eu aproveito e já faço o exercício, né? Mas tem momentos que não dá. Aí esse gatilho já me vem e realmente eu sinto no físico. Eu entro no elevador, eu sinto palpitar o coração, eu sinto aqui um aperto, né, na boca do estômago. É uma coisa que eu não penso em ter, mas ela acontece. Então, são essas fobias ocultas que Emmanuel fala para nós. São várias, gente, são muitas fobias ocultas. Aí ele fala também, chegando dessa fobia oculta, pode ir até a uma loucura manifesta. Aí sim, né, aquelas pessoas que têm aquelas atitudes, né, que a gente chama, né, de loucura, que às vezes precisam até ser internados ou tratados de alguma forma, né, hoje em dia tem vários tratamentos, enfim. Então, ele fala que isso vai gerar essas condições que pode nos acometer. Então, aqui ele já não está falando dos nossos órgãos, do nosso físico em si, né? Ele está falando da parte mental apenas mesmo, né? Porque a fobia também trabalha aqui na parte mental nossa, né? Bom, aí seguindo, ele diz que essa fobia oculta ou essa loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder, ou seja, têm afinidades conosco, né, na nossa forma de viver a nossa vida, né, de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Ou seja, nós não temos essa loucura manifesta que ele está falando aqui, né, que é visível, que todo mundo percebe, que a pessoa às vezes não tem nem como conviver, né, muito na sociedade, precisa se apartar ali um pouco no seu tratamento, enfim. Mas tudo isso vai gerar para nós algo que em algum momento vai ser externado, como essa fobia, né, que é essa fobia oculta. E o que vai acontecer? Obviamente, nós nunca estamos sós. Nós sabemos disso. Nós nunca estamos sós. Emmanuel já disse aqui no livro, em capítulos anteriores, que uma nossa decisão está imbuída de várias outras, de outros irmãos, né, que estão conosco, nos influenciando também nesta decisão. Embora ela seja decidida por nós, porque a gente tem condição de decidir diferente. Mas nós não estamos sozinhos em nada, em nada. Então, dentro até dessa fobia, ou dessa loucura, principalmente, mas também da fobia, é claro que nós temos influência daqueles que conjugam conosco nossa forma de ser, nossa forma de viver.
Então, a gente fala que, eu comentei dessa minha fobia, mas Emmanuel trazendo para nós, e a gente pesquisando, existem fobias extremamente sérias, que afetam a vida da pessoa de uma forma drástica, que não é apenas, né, como eu disse no meu caso, o medo do elevador, que eu posso subir de escada, ou sei lá, ou driblar esse medo de alguma forma. Não, existem fobias que atrasam realmente a vida da pessoa. Atrasam realmente. E é claro que nós não estamos sozinhos nisso tudo. Então, nós temos os reflexos daqueles companheiros encarnados e desencarnados, porque a mente espiritual é dos desencarnados e dos encarnados, né? Mente espiritual, que vai, que vem, são os reflexos, que se nos conjuga esse modo de pensar e ser, e nos atinge com sugestões. Nós estamos sempre recebendo sugestões. Cabe, se vamos acatá-la ou não, cabe a nossa decisão. E no caso da fobia, claro que não é nada bom. No caso da loucura, pior ainda. Então, essas sugestões, elas são destruidoras. Não são boas sugestões, né? E elas podem ser diretas ou indiretas e nos conduzem a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum. Aí nós sabemos, Allan Kardec traz para nós, dentro da doutrina espírita, que ele elenca, né, assim, para nosso estudo, nossa compreensão melhor, 3 formas de obsessão. Então, ele diz a obsessão simples, que aqui no caso é a comum, que Emmanuel fala, né, obsessão simples ou comum. Aí nós temos a fascinação, que vai piorando, né, esse grau, vai intensificando, e a pior ali de todas, a subjugação, quando a gente já perde o controle mesmo nosso. Mas tudo se inicia dessa obsessão comum ou simples, né, como diz Allan Kardec e diz Emmanuel. Tudo se inicia através do quê? Da gente dar guarida a essas sugestões que nós vamos recebendo, que a todo momento nós recebemos. Né? Então, aquela ideia que fica ali na nossa mente, toda hora ela está vindo, uma ideia fixa, né, que não é boa. Então, esses nossos medos, essas nossas fobias, tudo isso nós estamos sendo incentivados também, né, por tantas outras mentes que estão aí no nosso conluio, né? Então, ele chama de obsessão comum. Ainda mesmo quando aparentamos estar espiritualmente sadias. Eu ouso dizer, claro que tem raríssimas exceções, mas eu ouso dizer que nós aqui nesse planeta de provas e expiações, ninguém é espiritualmente sadio. Um planeta de provas e expiações, porque nós somos todos imperfeitos. É por isso que Jesus nos pede para orar e vigiar, porque a nossa queda é iminente. Nós podemos ter quedas variadas em todo momento, se não orarmos, se não vigiarmos a nós mesmos, não vigiarmos os nossos pensamentos, né, esses nossos emoções e sentimentos que a Amália falou, que a Emmanuel trouxe para nós aqui, essas nossas inquietudes, né, como que ele fala, que Emmanuel para nós? A intemperança, a cólera, o desespero e tantos outros, né? Por isso que nós temos que orar e vigiar, porque realmente nós não somos espiritualmente sadios ainda, a maioria de nós. E nós somos muito fáceis de queda, e muito fáceis de receber as sugestões e acatá-las. Aí está um grande fator que nós temos que observar, né, para que a nossa decisão seja sempre a melhor em todos os campos da nossa vida. Aqui a Amália estava falando um pouquinho para nós, né, sobre o que a doutrina espírita, né, Amália, nos oferece, né, de trabalho, de recursos, e isso é extremamente importante. Mas nós precisamos cuidar desse nosso pensamento para que a gente faça tudo isso e que realmente seja verdadeiro o que nós estamos fazendo, verdadeiro o que nós estamos externando, e verdadeiro para nós aquilo que nós estamos, efetivo, melhor dizendo, aquilo que nós estamos recebendo. Porque tudo está no nosso campo mental, tudo está na nossa forma de pensar e de ver a vida, né? Aí eu tenho só o que eu acho tão interessante, né, falando um pouquinho de São Francisco. São Francisco de Assis faleceu bem novo até, né, e doente, nós sabemos, né, e ele chamava o seu corpo, né, o corpo dele, ele chamava de
Alguns dizem jumentinho, outros dizem burrinho, mas de uma forma de carinho com aquele que o carregava, por isso que ele chamava assim, né? Porque carregava o seu espírito, a sua experiência, né, de vida. E nós temos que encarar no nosso corpo como algo sagrado, que é algo divino, é algo feito exatamente para o nosso trabalho, para nossa benesse aqui na vida. É feito exatamente da forma como tem que ser para nós, para cada um de nós, com as suas limitações, com os seus, suas doenças, com tudo que venha a ter, mas sempre de uma forma que seja o melhor para nós. Então, São Francisco de Assis, ao próximo do seu desencarne, ele agradece ao seu jumentinho, né, ou seu burrinho, como diz alguns, por ter carregado, né, e pede desculpas se ele o maltratou. E nós temos que ter esse pensamento também, né, de cuidar do nosso corpo, porque ele é um instrumento que nós temos aqui para o nosso trabalho íntimo, né. A mente vai cuidar de tudo, mas nós vai ser externado tudo aonde? Vai ser refletido tudo aonde? No nosso corpo físico, né, na maioria das vezes. Então, que a gente cuide, né, Malha, bem do nosso jumentinho, né, como diz São Francisco de Assis. E já encerrando o tema de hoje, né, saúde, Emmanuel diz o seguinte: não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem aos quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Quer dizer, os bons sentimentos dão origem a bons pensamentos. E os bons pensamentos vão revestir o nosso corpo de luz, de como é que eu posso falar? De coisas boas, energias boas, positivas, né? E ele encerra dizendo assim: imprimir a alma, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Então já se diz: mente sã em corpo são. É uma frase famosa isso daí. Imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Quer dizer, a alma pode sim adoecer pela falta de equilíbrio interior de nossa parte. Porque quando há esse desequilíbrio no aparelho somático, como ele diz, que é o soma quer dizer corpo físico, vai acontecer o quê? Vai originar desordens mentais, que vão ter como consequência alterações mentais e emocionais. Todo o nosso pensamento, ele tem uma importância muito grande sobre o nosso organismo físico e também o espiritual. Então, vejamos muito bem quais são os tipos de sentimentos que nós estamos cultuando, quais são os tipos de alimentação que nós estamos ingerindo, a nossa vida de uma forma geral, se a gente está, assim, tendo uma vida mais equilibrada, mais regrada, como diziam as pessoas, porque tudo isso pode ser benéfico, da maneira que você vai utilizar as coisas que o mundo pode te oferecer, ou pode ser o seu mal. Eu trouxe um trechinho, Patrícia, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, que é a 11ª lição desse capítulo, que fala sobre cuidar do corpo e do espírito. É só um trechinho. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidar também do corpo, instrumento de vossa alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Olha a importância que nós temos de dar ao nosso corpo, nosso instrumento, nosso jumentinho, né, Patrícia? Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente usar da maneira mais correta possível,
e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, ele está comparando aqui o nosso corpo físico com o cavalo, que se o cavalo não for bem dirigido, não for domado, aí entra o quê? A rebeldia, a violência daquele cavalo, ele não vai aceitar nenhum cavaleiro cavalgá-lo, né? Então, quando nós também não domamos o nosso espírito, não domamos as nossas pseudos necessidades, que muita coisa a gente ingere achando que tem necessidade, mas não precisamos daquilo. Se a gente não ter esse cuidado com o nosso corpo mental, o nosso corpo físico vai sofrer as consequências de tudo. Bem, Paty, eu queria despedir de todos, desejando aí uma semana maravilhosa para todos vocês, e na próxima semana estaremos novamente juntos, se Deus quiser, e Ele quer, com certeza. Não é, Paty? Eu tenho certeza que sim. Obrigada, Amália. Obrigada a todos que estão aqui conosco, aqueles que irão assistir posteriormente. E só lembrando, né, Mária, nós chegamos com esse capítulo na metade do livro, Já. né? Já na metade do livro. Muito bom. Então, muito obrigada a todos vocês. Se gostou, curte, comenta, é importante para nós, né? Compartilhe também com aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar do assunto, de aprender sobre isso conosco, tá bom? Então, nossos agradecimentos. Tenham uma semana de muita paz, de muita alegria. E nosso próximo encontro até a próxima terça, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Muito obrigada, um beijo, um abraço a todos. Tchau, Amália. Tchau.